Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual e necessário: a monetização da maternidade entre a performance digital e o cuidado real. Vivemos em uma época em que a maternidade ultrapassou o ambiente familiar e ganhou espaço, e um grande espaço, nas redes sociais, no mercado digital e na economia da influência. Mas, em meio a tantos conteúdos, padrões e promessas, onde é que fica a maternidade real? Como preservar o vínculo afetivo, a saúde emocional e o desenvolvimento das crianças diante da pressão pela perfeição? Para refletir sobre essas questões e falar sobre o assunto, eu recebo Mônica Donito. Ela é psicanalista, psicopedagoga, orientadora parental e escritora. Ela é profissional que há décadas dedica a sua vida à escuta das crianças, dos adolescentes e das famílias. Autora de livros em nome do pai, da mãe e do filho, e outros livros que ela faz em coordenação, Mônica reúne uma sólida experiência clínica para mostrar que o verdadeiro desenvolvimento infantil nasce do acolhimento, dos vínculos e da construção das relações saudáveis. Prepare-se para uma conversa profunda sobre maternidade, redes sociais, saúde mental, educação e os desafios de criar filhos em uma sociedade cada vez mais conectada e orientada para a performance. Mônica, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande recebê-la aqui. O prazer é meu, Cláudio, poder estar com você e compartilhar um pouco dessa minha experiência com famílias e falar sobre um tema tão importante e tão atual e tão desafiador, que é essa questão que tem por trás das telas, né, daquilo que a gente não vê, mas que está acontecendo no nosso dia a dia e marcando as crianças e de alguma forma, a gente vai ter daqui para frente uma sociedade marcada por essa nova experiência de uma maternidade conectada com o que está ali, né, do ideal, e um pouco desconectada do real, que é o que acontece no dia a dia das famílias. É exatamente isso, né? A maternidade, ela deixou de ser apenas uma experiência íntima, né? E muitas mulheres passaram a movimentar um mercado bilionário, né? Com os recebidinhos, com os produtos, com as dicas. Como é que você analisa essa transformação, Mônica? De fato, as crianças passaram a ser um objeto, né? Saíram do seu lugar de subjetividade, dessa relação íntima do seu lugar, da sua posição, e passaram, né, a ser um ótimo negócio para suas famílias. E isso é muito preocupante, porque a questão não é como você posta, mas por que você posta. Porque é no porquê que você posta que você se descuida daquilo que é fundamental, que é essa questão do íntimo, do que é preservado, dessa criança que precisa ser protegida nessa intimidade, né? Uma criança que é exposta o tempo todo como um objeto de mercado, como é que ela vai, qual é o valor que ela vai ter sobre ela mesma? Quanto ela vale para essa mãe? Então, essa é uma pergunta que fica, que a gente também escuta da criança muitas vezes, né? Qual é o valor que ela tem para essa família? Então, a gente precisa realmente rever essa questão do que está por trás dos negócios em relação à internet, porque além da criança se tornar um objeto para essa mãe, que a usa como objeto de negociação, a gente também tem, por outro lado, as outras mães que compram não só o produto, mas a ideia que está por trás, né, daquilo que se mostra, daquilo que se vê, como se aquele recorte do que se vende é o que há de melhor, o que há de necessário. E essas mães perdem um pouco a sua capacidade intuitiva de ela mesma saber o que é melhor para os seus filhos. Então, elas não compram só a marca, elas compram também as ideias que são vendidas de uma forma ali muito mascarada, mas que também está ali como um produto. Então, no pacote vai tudo, né? O estilo de vida, a publicidade, as redes sociais, e eu acredito até que o universo das influenciadoras, das empreendedoras, elas contribuem muito para transformar a maternidade em um produto de consumo. Como é que você vê isso?
Na verdade, acaba que a maternidade ela acaba sendo vista como algo recortada para o que se assiste naquela tela. Aquilo passa a ser a verdade sobre a educação, como se a gente pudesse educar uma criança a partir, né, de uma mensagem que nos chega através de uma influencer que muitas vezes não tem nenhuma formação específica para poder, de alguma forma, orientar essas famílias. E aí essas mulheres, como elas têm um poder muito grande sobre, né, as pessoas que consomem aquelas imagens, aqueles produtos, aquilo passa a ser uma verdade. Porque aquela mulher que está ali como mãe, ela admira muitas vezes aquela mulher, não só como mãe, como mulher, como profissional, do ponto de vista estético. Então, aquela mulher ela traz uma marca que é ela mesma para além da maternidade. Então, a maternidade daquela mulher passa a ser o desejo daquela outra que assiste. Então, como se a gente pudesse, né, comprar um pacote de uma ideia e, né, transportar para a nossa realidade, da nossa família e dessa relação que a gente tem com os nossos filhos. E não é isso, né? Não dá para ser isso. E aí o que acontece? Aí vem a angústia, vem a culpa, porque a culpa vem do quê? Daquilo que eu não consigo dar conta. Que eu não consigo dar conta, porque se eu tenho um modelo ideal e eu não consigo atingir, o problema então é meu. Então eu estou errando, né? Não estou dando conta. Então, você acredita que a comparação com as outras mães ou com a mãe que é essa influencer, essa empreendedora, ela pode gerar sentimentos de culpa para quem assiste, inadequação ou fracasso? Como é que ela lida com isso? A comparação é algo muito complexo, porque, na verdade, quando a gente fala sobre as comparações que emergem nesse campo, né, das redes sociais e das relações com essas mulheres, a gente não está comparando um modelo com o outro. Né? A gente está tentando, de uma forma, encaixar, né, aquela ideia do outro na minha experiência. E a comparação é, muitas vezes, a necessidade de se sentir aceita pelo que está sendo posto como real, como ideal, como algo que é entendido como verdadeiro, como certo. Então, eu me comparo com aquela ideia. Né? E eu me descomprometo com a minha pessoa, com a minha persona, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu venho construindo ao longo da minha vida. A gente precisa compreender, né, e é um trabalho que eu venho desenvolvendo muito nas redes sociais e nos meus escritos, que essa questão, né, do instinto materno, né, como se, né, o amor materno nasce com a mãe, e todos esses recortes que a gente vê, né, na internet, você liga lá e você vê uma mãe linda e maravilhosa, com o seu bebezinho que lindo, maravilhoso, bem arrumado, sorridente, a mulher linda e maravilhosa, já magra, né, lá no período do puerpério, e aí eu olho para aquilo se torna a ideia do que deveria ser, porque é como eu gostaria de estar. E a gente esquece que aquilo ali é só um pedacinho. Eu estou tentando comparar a minha vida inteira com segundos assistidos por alguém que escolhe, né, o melhor ângulo, a melhor foto, a melhor roupa para fazer aqueles segundos. Então, é muito injusto essa comparação, porque é uma vida comparada a segundos assistidos da internet de alguém que é uma personalidade. Então, isso é muito perigoso, é muito angustiante. E a gente vai vendo os adoecimentos em cima disso, né? E eu quero saber de você o que é que acontece com essa mãe que está assistindo, que você traz aqui, essa idealização do padrão da maternidade, né, para que ela seja aceita socialmente. O que é que acontece com ela internamente? O que que ela passa a sentir? Como que ela passa a agir a partir disso? Existe uma falsa ideia de que aquilo vai trazer algum tipo de resolução para a minha maternidade. O que a gente vem assistindo é que cada vez mais as mães se sentem muito angustiadas, muito sozinhas. Existe uma imaturidade emocional para lidar com essa construção dessa maternidade. E muitas vezes essa imaturidade ela vem exatamente porque eu olho para aquilo que eu assisto e entendo que aquilo que seria a ideia de maternidade. Quando, na verdade, essa mãe se depara com o que acontece no dia a dia,
que uma relação com uma criança é uma relação de verdade, aonde vai ter choro, sim, a criança vai me incomodar, eu vou ficar algumas vezes com raiva, eu vou frustrar a criança, e é assim que tem que ser, né? E a gente vai vendo também os modelos de educação ditos como, né, os métodos que resolvem os problemas, como se a criança não tivesse que passar por esse processo todo, né? A maternidade de verdade é a maternidade que o Winnicott, que é um autor muito caro para nós que somos psicanalistas de crianças, que ele vai falar que é a mãe suficientemente boa, né? E essa mãe suficientemente boa é essa mãe real que ela olha para o seu filho e ela, em algum momento, mostra para esse filho que a vida não é, né, esse modelo que a gente vê ali, né, na foto bela, né, e bonita. Então, é uma criança que vai olhar para o mundo e vai entender que no mundo tem dor, tem angústia, tem sofrimento, que isso faz parte. Mas o que ele vai também olhar? Que tem uma mãe ali, de verdade, que vai estar sendo suporte, vai estar sendo amparo, vai ser cuidado. Né? Essa mãe que vai estar ali, de alguma forma, né, lidando com o xixi com o cocô, porque isso não aparece, né? Nos vídeos. Né? Isso não aparece, mas tem Com o xixi com cocô. vômito da criança, com a febre da Vômito, criança, a né? febre da criança, que aquilo também é real, né? Aquilo também faz parte, mas ninguém mostra uma noite mal dormida. Algumas até mostram, eu até acho bem legal quando a gente também tem assistido aí uma mudança um pouco, né, um viés mais humano, e eu tenho gostado muito disso, inclusive eu trabalho muito reagindo a alguns vídeos que eu acho que são bem legais, que mostram a humanidade, né? Então, quando esses influencers mostram um pouco, né, olha, na minha casa também, né, tem xixi, tem cocô, tem noites mal dormidas, isso humaniza muito mais, e isso protege essa mulher do outro lado, né, que se angustia muito. Eu faço um trabalho, né, que eu venho construindo, né, a teoria da psicanálise gestacional, que é exatamente a possibilidade da gente trabalhar com essa mulher desde a gestação, os aspectos que vão emergindo no corpo dela, né, na mente dela, né, desconstruindo um pouco essa ideia, né, de uma maternidade perfeita, enfim, e trabalhar um pouco a pré-história dessa mulher, as suas heranças transgeracionais. Então, esse é o objetivo da psicanálise gestacional, né? E eu atendo algumas mulheres que chegam por conta das suas angústias, medo do parto, uma depressão perinatal que muitas vezes não é percebida, só é vista lá na depressão pós-parto, que já começa ali, enfim. E algumas dessas mulheres, não são poucas, elas falam da angústia que sentem ao se deparar nas redes sociais com as experiências de maternidade tão perfeitas. Daquelas que as mulheres tão lindas e maravilhosas, né, passaram por um parto lindo, maquiadas, né, como se não tivesse uma angústia, não tivesse um medo, não tivesse um sofrimento, como se os parceiros fossem perfeitos e estivessem ali ao lado delas o tempo todo, né? Enfim. E aí eu tenho gostado muito quando a gente tem assistido mulheres, né, que são influências, né, mesmo quando elas não são influencers, mostrando, olha, fiquei chateada, meu marido não participou durante a gestação, não me entendeu, no puerpério pensei que ia ser assim, assado e não foi. Então isso é muito bom, porque isso humaniza e tira essa mulher do lugar, né, de angústia, de ansiedade, que vai atrapalhar o quê? O desenvolvimento emocional dessa criança, né, o desenvolvimento cognitivo, intelectual dessa mãe, para poder dar conta, né, de receber essa criança, entender, nossa, muitas vezes não é fácil mesmo, né? Eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso aqui de alguém que esteja comigo. Então, quanto mais a gente prepara essa mulher para a vida real, né, desconstruir dessas imagens, a gente pode preservar o bebê, preservar a criança. Porque essa é a minha grande, eu digo que é a minha missão, enquanto psicanalista de crianças, orientadora parental, que a gente possa trazer ao mundo crianças mais saudáveis, crianças, né, que possam ter uma relação vincular com seus pais, com as suas mães, de uma forma, né, muito mais vincular mesmo, né, afetiva. A construção do afeto não passa só pelo amor, passa pelo entendimento daquilo que também nos resta, né, nos sobra, que é, muitas vezes, aquilo que também não é bom, mas que é do humano. E a gente precisa humanizar
as relações para que elas possam ser mais verdadeiras, né, e mais saudáveis. Quando eu olho para esse tipo de disposição da mulher, eu percebo que a gente ainda tem muito mais vitrine do que humanização, né? E falando um Sim, muito pouquinho mais. sobre as mulheres que são influências, como é que essa constante exposição das rotinas maternas, que são manipuladas, né, porque são vitrines nas redes sociais, pode impactar a saúde mental dessas próprias mulheres que fazem esses posts? É interessante essa sua pergunta, né? Porque, de alguma forma, é quase como se tivesse ali uma crença sobre que aquele recorte é o que está na fantasia, está no desejo de permanência. É, e também é interessante pensar que é muito angustiante quando a gente desliga, né? Que a gente fecha a tela e vai viver uma vida real. E como é que ele dá com essa ideia meio esquizo, né? Essa promessa que não corresponde, né, àquilo que está na minha vida, no meu dia a dia? Então, isso também é muito doloroso e muito sofrido. Sem contar que essas mulheres e essas mães que também colocam seus filhos como vitrine, né, que impacto isso gera nessa criança? Porque na medida que também há um recorte sobre aquilo que é legal de ser exposto, o que essa mãe está falando para esse filho? Que aquilo que ela espera dele. Que aquilo ali que é o que é ser o filho. Que é o que a mãe deseja que ele seja. Né? E desconsidera todas as outras 23 horas, 50 minutos e E 30 eu acredito. segundos de É, vida e eu real, né? acredito até que a criança passe a barganhar o carinho e a atenção da mãe, porque ele sabe que é só nesse momento que às vezes a mãe olha para ele. Então ele sabe que ele também precisa, nessas gravações, ser uma pessoinha legal para que ela continue dando atenção, né? É interessante você trazer a ideia do olhar, porque talvez eu pense que não acontece o olhar, porque na medida em que eu tenho, né, uma, um recurso entre, né, aquilo que eu estou produzindo e aquele personagem que eu estou filmando, não tem um olhar real, né? Tem ali uma lente que nos atravessa e uma lente que, de alguma forma, deforma a experiência como um todo. Opa, vamos ligar. Repete aí. Né? E aquela criança é vista só como, né, dentro dessa experiência de espetáculo. Né? O que eu sou é para performar, para produzir, para que a minha mãe possa algo. Né? Então não tem um olhar, né? Tem uma divisão ali, né? Tem uma tela que nos distancia. É até interessante que agora eu falei da tela, né? Eu atendo hoje só pelo online, né? E é muito interessante porque eu estou aqui, eu atendo há anos, né? Muito antes da pandemia, eu já atendia pacientes fora do Brasil. E é muito curioso que aqui, enquanto analista, escutando, as coisas vão acontecendo. Mas é muito interessante quando há um encontro real, por exemplo, quando, né, o Analisando vai ao meu lançamento do livro, quando vem ao Brasil e nós marcamos o encontro, tem uma emoção. Mas é engraçado, eu vejo essa pessoa todas as semanas do ano, encontro com ela, estou com ela há anos. E por que tem essa emoção do encontro real, do olho com olho? Porque não é da análise que a gente está falando. A gente está falando desse encontro, da experiência com o outro, né? Essa experiência do real, que já não é mais a Mônica analista e nem o João e a Maria analisando. É o encontro, né, das pessoas. E cada vez mais a gente entende que essa edição, né, cria também nessa criança a ideia que ela tem que performar o tempo todo. E aí, como é que está sendo construída, né, a estrutura psicológica dessa criança que tem que performar o tempo todo para estar no desejo, né, desse pai e dessa mãe? Como é que a gente está construindo? Como é que essa criança vai se tornar, né, pensando aqui na estrutura psicológica dela? Né? É,
é importante a gente olhar para isso, né? E tem uma questão, porque essa criança ela vai construir relacionamentos, né, durante a vida dela inteira, né? Seja na escola, depois na faculdade, no trabalho, com namoradas, namorados. E aí, como é que vai ser isso? Ela vai precisar de uma telinha o tempo todo entre ela e a pessoa para que ela possa ser aceita. Então, tem uma questão muito grande aí que muitas mães não olham para os seus filhos nessa hora, né? Eu quero até trazer um comentário aqui de um vídeo que eu assisti de uma mãe que é vitrine e que faz umas palhaçadinhas de vez em quando. Ela estava levando o filho na escola e chegando na escola ela perguntou se ele tinha pego tudo, né? Pegou a agenda, pegou a mochila, pegou teu trabalho. Não, eu não trouxe o trabalho. Aí começa uma discussão entre mãe e filho, e o filho leva melhor. Ele tira um sarro dela e ela fala: ser mãe de adolescente é isso, né? A gente tem que ouvir isso o tempo todo. Então, ela reforça ali que o adolescente, todos os adolescentes são da mesma forma, né? Como é que você vê isso como especialista, Mônica? Com relação aos adolescentes, que você está perguntando, quer dizer, essa ideia do adolescente ser. É claro que a gente tem algumas características que pertencem ao campo de uma determinada fase da vida, né? Então, alguns aspectos, né, vão acontecer lá, né, ao longo do primeiro ano de vida da criança, depois na primeira fase da infância, na segunda fase da infância, na adolescência também, né? E o mais curioso é, por exemplo, você ver a onipotência juvenil, né, como ela acontece para todos os jovens, né? Nada vai acontecer com ele, acontece fora, com ele nunca. Então tem sim, né? Tem a questão, né, do rompimento dos pais como modelos de ideal, né? Então eles precisam olhar para fora, né, olhar para o outro. Então tem sim algumas características que acontecem nessa fase. Então que vem a ousadia do adolescente, né, de alguma forma brincar e desconstruir a fala de um pai e de uma mãe, que vem pelo teste, né, de autonomia, o teste de se colocar numa posição já de mais maduro, de ser também tanto quanto ou mais que você. Então tem sim algumas características que elas, né, estão presentes naquela fase, né, em função, né, daquilo que vai sendo construído ao longo das fases anteriores, e que são necessárias mesmo, né? A criança precisa testar a onipotência, ela precisa entender o quanto a fala dela é uma fala que vai ter força. Então, tudo isso também vai ser importante. É importante que os pais deem autonomia para que ela possa, né, se constituir, né, nas relações sem tanta dependência. E a gente sabe o quanto a dependência ela é perigosa, não só pela passividade que uma criança ou um adolescente se coloca na relação com o outro, né, como também, né, uma independência para que ela possa continuar crescendo e construindo as outras fases, né, de compreensão, né, intelectual e depois profissional. Então, sim, tem as características da fase que são muito parecidas com todos. Você vai ter as questões diferentes que vai sendo marcada pelas identificações, né, parentais. Então, de acordo com a família que aquele adolescente, né, tem, né, onde ele é constituído, aí sim vão ter as demarcações. Aí você vai ter, por exemplo, um adolescente que tem dificuldade de lidar com as frustrações, o adolescente que vai ter dificuldade de lidar com a autonomia, o adolescente que acaba ainda sendo muito infantilizado, porque está numa família que não deixa ele crescer. Aí vão tendo as diferenças de acordo com como ele é marcado pelos seus cuidadores. É interessante você trazer isso, né? Porque cada família age de um jeito e cada adolescente é de uma maneira diferente, embora todos tenham aí algumas consistências, né? Alguns comportamentos que são muito Sim. parecidos, né? E você acredita que a busca por informação, por apoio, pode deixar de ser saudável para a mulher, porque ela passa a alimentar uma ansiedade tão grande pelo excesso de cobrança que pode ser prejudicial para o que ela traz para a internet? Sim, eu penso que sim. Porque a informação ela pode ser extremamente saudável e importante, porque seria hipocrisia da minha parte que tenho uma rede que fala sobre maternidade, gestação, falar o contrário disso. Mas qual é o maior objetivo
de um espaço que, de fato, quer trazer alguma contribuição para essas mães, para essas mulheres. É quando ela vai oferecer um conteúdo que vai dar a essa mãe a capacidade de olhar para ela e entender o que acontece na sua própria história e poder, então, ressignificar os aspectos como medo, como insegurança, como passividade, e poder, então, acreditar mais na sua intuição e poder seguir em frente com o seu modo de orientar e educar. O conteúdo que vai ser um conteúdo saudável é o conteúdo que leva a sua mãe, essa mãe, a olhar para essa criança e entender que cada criança tem a sua subjetividade, tem o seu modo de funcionamento. Então, por isso, técnicas que vão tentar oferecer um mecanismo de, né, educar uma criança para ter sucesso não funciona. Sabe por que não funciona? Porque se você tem mais de um filho, você vai entender que cada filho vai funcionar de uma forma diferente. Por quê? Ah, mas Mônica, como é que isso acontece? É o mesmo pai, a mesma mãe, por que ele é tão diferente dele? Porque não é o filho do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Essa criança, o primeiro filho quando nasce, é o seu primeiro filho. Ele foi esperado, foi desejado, foi um acontecimento. Você não tinha uma criança, você, enfim, está ali experimentando junto com o seu parceiro ou com a sua parceira essa primeira maternidade. Então é tudo muito novo. Quando você tem um segundo filho, esse segundo filho já encontra uma família. Ele encontra um irmãozinho que já existe ali, que vai dividir a atenção, que você já tem uma experiência diferente, você já está num outro momento de vida. E todo esse seu novo momento de vida marca aquela criança num outro lugar. Então, como é que a gente vai ensinar sobre técnicas, como educar uma criança de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 um ano? Não tem. Você pode, sim, falar sobre desenvolvimento emocional, cognitivo e relacional de uma criança naquele período. E diante desse conhecimento da mãe sobre como uma criança se desenvolve, e essa mãe olha para a sua experiência, como ela lida com tudo isso, ela pode entender que aquela criança, né, funciona, as crianças funcionam daquela forma, e que ela vai poder, então, entender que, por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não está fazendo birra, ela não está fazendo malcriação. Então, você consegue dizer para ela, olha, não é malcriação, olha para dentro da tua casa e vê o que está acontecendo. Né? Como é que você está olhando para essa criança quando ela grita e berra? Você está gritando, berrando com ela, achando que ela está sendo mal criada? Não, ela não tem essa noção ainda. Né? Ela está tentando, né, de alguma forma, mostrar que tem algo que não está sendo bacana, não está sendo legal, ela está se sentindo angustiada e frustrada. Ah, então você tem que tirar a frustração da criança? Não. E aí você vai conversando com essa mãe a partir do que acontece na história dela e a partir do que você, enquanto especialista, entende sobre desenvolvimento emocional, cognitivo e relacional do ser humano em todas as suas fases. Então, pode ser muito prejudicial quando alguém vem e traz um pacote de técnicas e você tenta aplicar e não consegue. E não vai conseguir dar conta mesmo. Porque aquela relação com aquela criança, ela é única. Ela é extremamente pessoal e intransferível. Então, o que a gente trabalha com essas mães, e é isso que eu venho sempre tentando trabalhar, né, no meu espaço, né, lá no meu Instagram, é o importante da vinculação. O que é preciso trabalhar para construir esse vínculo com aquele filho, né? Não com as crianças como universal, mas com aquela criança. E é muito importante trabalhar, e aí o que eu também trabalho muito é a autoridade. Autoridade com afeto, autoridade com limite. Porque a gente entende que aí houve toda uma teorização, né, sobre a retirada da ideia de autoridade das relações. E a autoridade é fundamental, porque a autoridade é o que você é desse lugar que você está ocupando. A autoridade é o lugar que você ocupa por conta da sua construção enquanto ser humano. E a gente pode ter autoridade como pai, se eu sou um adulto, como mãe, como profissional, como professora, como engenheira. Eu não posso discutir com um engenheiro
que tem autoridade, um saber sobre a rachadura que está aparecendo na minha casa. Então ele é autoridade. E a gente colocou a autoridade num lugar ruim, como se ser autoridade fosse ruim. Agora, o autoritarismo, que é usar a força para imprimir uma ideia, aí sim é ruim. Porque eu não estou usando o conceito, eu estou usando o poder. E eu penso que muitas dessas técnicas usam o poder da falácia, o poder do olha o que eu estou te dizendo. Se você seguir isso aqui, e aí tem um autoritarismo disfarçado. Porque aquele autoritarismo que a pessoa fala assim, faz porque eu estou mandando, né, ainda que seja extremamente doente e adoeça as crianças, você consegue enxergar. O problema é do autoritarismo que vem disfarçado, né, que vem como, olha porque eu estou te dizendo, porque eu tenho esse poder. Se você não me seguir aqui, se você não compra, né, pode ser que você lá na frente vá se arrepender. Então, isso é perigosíssimo, muito perigoso. E quando as mães, Mônica, elas chegam até você, seja pelas mídias sociais, pelos seus conteúdos, quais são as reclamações? Elas conseguem enxergar o problema em si ou ela vem com um pacote de reclamações? É assim, não tem algo muito fechado, né? Mas a ideia do pacote de queixas, né, é bem interessante, porque a gente percebe que muitos pais estão adoecidos. Então, eles olham para as crianças, para os seus próprios filhos, e fazem as queixas. Olha, ele tá impossível, ele não me obedece, ele não me escuta. Eu mando tomar banho 10 vezes, ele não vai. Eu falei assim, já começou errado. Eu dou 10 vezes, peraí, vamos conversar sobre isso. Né? Então, assim, tem uma queixa, como se a criança ela tivesse, né, essa autonomia, né, de responder aos pais sem que esses pais se posicionassem, se colocassem nesse lugar de autoridade. Então, na maioria das vezes, o que acontece são pais que estão desautorizados, pais que vieram com uma pseudo-ideia de uma educação positiva, aonde nossa, mas eu falo com tanto jeitinho, filho. Olha, eu entendo que, né, é mais interessante brincar do que tomar banho, mas veja bem, o banho. Espera aí, né? Não, você não tem que pedir autorização para aquilo que faz parte de algo que é fundamental para a saúde da criança. Ela precisa comer, ela precisa tomar banho, ela tem que desligar, né, os seus jogos, ela tem que parar de brincar para estudar, ela tem que, e não tem discussão sobre isso. Então, falar para o filho, tá na hora de tomar banho, vamos lá, desliga, porque você já sabe como é que é a rotina. Isso não, mas eu vou falar assim, eu vou mandar. Não, gente, vamos parar de hipocrisia. Todo mundo manda em todo mundo, mesmo que você tenha autonomia. Veja bem, a gente combinou um horário aqui, não foi, Cláudia? É um mandato. Se eu não chego aqui na hora, você vai dizer o quê? O que você vai falar sobre mim? O que você vai pensar sobre mim? Então tem um mandato. E eu, como tenho juízo, estava aqui preparada na hora. Certa. Eu tenho os horários de atender os meus analisandos, e eu preciso estar. Eu precisei avisar ao analisando desse horário que eu não estaria aqui com antecedência para a gente se reprogramar. Porque se ele me chama e eu não estou, não existe isso. Então, existe um mandato, sim. É hipocrisia pensar que não. Então, é claro que a gente precisa usar de autoridade. E a gente precisa ser firme, afetuosamente firme, seguramente firme. É dizer para o filho, tá na hora de tomar banho. Ah, mas não tem 5 minutos. É hora de tomar banho, porque a gente vai jantar. Depois você pode voltar e continuar assistindo o desenho por mais 15 minutos até a hora de dormir. Qual é o problema? E os pais ficam apavorados, porque precisam mandar seus filhos tomarem banho, dormir, desligar. Ah, ele não me obedece. Não, se ele não obedece, o problema não está com ele, o problema está com a sua autoridade. O que acontece? Que medo é esse? E aí o que a gente tem assistido? Pais reféns dos filhos. E aí, na infância, isso não aparece, né, de uma forma muito
assustadora. É só um choro mais alto, um bater pé. E daqui a pouco, lá na frente, na adolescência, como é que vai ser? Vai bater a porta, vai sair, vai pegar a chave do seu carro, não vai ter hora para voltar, vai para onde quer, fazer o que quer. E eu não sei o que aconteceu com esse menino. Não sei, a gente fez tudo por ele. Aí, opa! Aí eu pego e digo, tudo? Como assim fazer tudo por ele? Que ilusão é essa de fazer tudo? E se por acaso você conseguiu fazer tudo, que né, tudo é algo muito complexo, muito difícil, certamente aí já está, você está me apontando o problema. Porque não cabe a nós fazermos tudo pelo nosso filho. Pelo contrário. O Lacan vai falar, ele tem uma frase clássica que é da falta que nasce o desejo. É da falta que a gente se coloca e se posiciona no lugar, né, de construção, de desejo, de movimentar a vida. Então, começa lá. Tudo começa. O Winnicott, ele tem um livro que fala tudo começa em casa. Eu costumo dizer que tudo começa no colo. Né? Então, eu gosto muito da ideia de que a criança, quando entra no mundo da linguagem, já não há mais ingenuidade. Eu posto alguns vídeos de alguns pais demonstrando isso, que está lá o bebezinho. Ele está lá, olha, no colo, se ele quer atenção, ele fica batendo no rosto do pai. Ele pode ainda não falar, mas ele já começa a mostrar que ele quer, né, através do olhar egocêntrico que ele tem pela vida. E se a gente não vai desconstruindo aos poucos esse olhar egocêntrico, o que a gente vai criar lá na frente, né? Uma criança narcisista, uma criança que não consegue olhar para o outro, uma criança que farinha pouca, meu pirão primeiro, está sempre nessa posição. E não é assim. Então, é lá no colinho que eu vou falar assim, pegar a mãozinha do filho, papai está conversando aqui, ó, com o titio. Peraí, não pode, não. Papai já vai falar com você. Não é, oi, filhinho, só um minutinho. Oi, o que é, meu amor? Ah, não, mamãe. Não! É uma criança que é cuidada, não é uma criança que é olhada, não é uma criança que o pai e a mãe dá o seu tempo para ele, mas ele também tem que aprender a entender que há tempo para o outro. Se a gente não olha para fora, se a gente fica colado com esse olhar para o bebê, se a gente não faz isso aqui, ó, o bebê está aqui, se eu não olho para cá, eu não levo essa criança a olhar para o mundo. E se ela não olha para o mundo, ela psicotiza. Ela precisa entender que eu também me interesso por ela, eu cuido, eu cheiro a mãozinha no banho, eu falo, que coisa gostosinha da mamãe, que cabelinho, vamos lavar, tá com friozinho, mamãe vai, conta uma historinha, e eu vou lá e eu alimento no peito, tô lá, quando eu tô no peito, tô só com o meu bebê. Aí eu quero pegar o celular, né? Não, agora eu tô aqui, que coisa linda da mamãe, esse bebezinho, olha, entregue, mas em algum momento eu preciso fazer isso, olhar para fora, para o meu filho olhar para fora e entender que eu me interesso por outras pessoas, que eu me interesso pelo meu trabalho, que eu me interesso pelos meus amigos, que eu me interesso pela minha atividade física, que eu me interesso pelas coisas que me dão prazer também, além dele. Então, né, se a gente se entrega ao bebezinho, né, que está numa dependência absoluta nos primeiros meses de vida, depois ele vai passar a ter uma dependência relativa, que é quando ele olha, né, eu estou demorando mais a chegar, vou na cozinha, ele vai chorar mais um pouquinho, ele vai assim, né, tem alguma coisa que não só eu e mamãe. Ela está em outro lugar. E é isso que tem que começar a acontecer para chegar lá nessa adolescência. Mas onde foi que eu errei, gente? Eu fiz tudo. Errou porque fez tudo. Errou porque não frustrou. Errou porque não foi autoridade. Errou porque não deu limites. Né? E sabe que você trazendo é de uma importância tão grande esse assunto, porque eu, como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, eu converso com muitas mulheres que são muito bem-sucedidas como profissionais, mas que
tem uma relação muito desgastada com as crianças. Então, no momento em que ela está fazendo mentoria, se for online, as crianças ficam aparecendo atrás, as crianças fazem barulho, aí a gente ouve, ai, espera só um pouquinho, aquele blá, 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 aquela confusão toda, aí a mãe volta nervosa, aí a criança fica testando os limites, porque ela quer saber se a mãe vai dar atenção ou não. E é exatamente isso, né? São as mães que não conseguem dividir a atenção das crianças e quando precisam dividir, as crianças já não entendem mais, né? E a gente está falando muito de mãe, né? E isso é algo importantíssimo da gente, talvez, colocar por aqui. Porque tem alguma coisa ainda que recai sobre a mãe. Recai, né, nesse lugar dessa mãe que ainda se sente a responsável. Essa mãe que muitas vezes não abre espaço para que esse outro entre. Esse outro entre também para dar o suporte, para dar, né, o limite, para dar também o aconchego, para participar junto, né? Então a gente ainda assiste muito esse lugar da maternidade compulsória, dessa mulher que ela quer retomar a carreira, né? É uma mulher que e a gente tem assistido muito isso, você deve assistir muito, né, as mulheres com uma maternidade. Eu tenho, inclusive, no meu livro Mulheres Não Nascem Prontas, o meu artigo no livro, ele fala sobre essa questão, né, da maternidade tardia, que muitas vezes vem em função dessa mulher que muitas vezes nem pensa, né, sobre a maternidade, em algum momento ela é chamada para esse lugar, mas se sente muito ameaçada por conta da carreira, e assim, e ela fica muito nesse lugar, né, como se fosse ela, como se ela não tivesse que conversar com esse parceiro, como se isso não tivesse que ser uma negociação, como se talvez ela tivesse que dar agora, né, mais ênfase à carreira e ter o outro que vai ficar um pouco na retaguarda com os filhos, esse outro que fica lá fora enquanto ela faz, né, uma mentoria. Cadê essa outra pessoa? Por que ela se perde tanto, né? Porque é como se ela não pudesse olhar para fora, como se ela não tivesse essa possibilidade por conta dessa maternidade compulsória. E não é assim que tem que ser, né? Uma mãe, para ser uma mãe boa, volto a falar o Winnicott, citar o Winnicott, tem que ser uma mãe suficientemente boa. E a gente pode ser uma mãe suficientemente boa quando essa criança olha e fala assim, nossa, que legal, a minha mãe brinca, a minha mãe faz bolo quando ela está aqui em casa, a minha mãe conta história de noite para dormir, a gente joga um joguinho, a gente brinca, a gente vai no parque, a gente vai na praça. Puxa, mas a minha mãe estuda. Eu vejo a minha mãe estudando, minha mãe... Nossa, minha mãe é importante ouvir a minha mãe falando no jornal. Gente, olha lá, minha mãe está lá. Isso também marca a mãe num lugar, a criança num lugar de identificação. Eu lembro que a minha filha hoje é psicanalista também, adulta, né? E era interessante porque ela falava assim para mim, na adolescência, assim, né? Aquela fase da pré-adolescência, 12, 13 anos, assim, mãe, nossa, eu vou te falar uma coisa. Eu falo assim, graças a Deus a minha mãe trabalha. Eu falo assim, como assim? Não, porque eu acho horrível. Às vezes a gente entra na escola, né? As mães levam as crianças, as meninas. Quando chega a hora do intervalo, 9 horas da manhã, aquele grupinho de mãe está lá na porta da escola. Eu falo assim, nossa, eu não tem o que fazer, né? Para ela batia num lugar estranhíssimo. Assim, eu não queria isso para mim, não. Muito esquisito isso, né? E ela foi, né, tentou negar a carreira da mãe, foi fazer comunicação social, foi fazer pesquisa, foi fazer administração, depois foi para psicologia e hoje é psicanalista também. Mas, assim, é isso, né? Como é que a gente marca os nossos filhos quando os nossos filhos entendem que, para além da mãe, aquela mulher habita outros lugares. Ela é, antes de mais nada, mulher. E como mulher, ela pode ser, sim, mãe, ela pode ser profissional, ela pode ter um parceiro, que é o meu pai, ou um namorado, ela pode ter amigas, ela pode jogar vôlei, futebol, futevôlei. A minha mãe pode ser tudo isso, ela não é só mãe. Mas quando ela consegue ser uma mãe equilibrada, uma mãe que entende que não existe perfeição, não existe o modelo de maternidade, ela vai ser uma mãe que entende que também ser tudo isso é ser modelo de mãe. Olha que interessante.
Olha que bacana. E para a criança, enche a criança de orgulho, né? Falar que a mãe Sim, é, como você trouxe aqui, né? Ela trabalha, ela tem um relacionamento, ela é bem-sucedida, ela aparece na TV. Então, todas essas situações de personagens em que a mulher vai assumindo também vão enchendo a vida dos filhos de modelos, né, para que essas crianças possam seguir a carreira dos pais, mas também de muito orgulho, né, porque faz com que as crianças olhem para os seus pais com vontade de estar perto, né, tá longe, mas está vindo pela TV, né, tá longe, mas está sabendo que está recebendo um prêmio na carreira. E isso tudo é sim. muito importante, né, porque vai trazendo uma modelagem de carreira para a criança também, né. E são modelos identificatórios, né? Então, assim, eu quero, eu posso. A minha mãe é uma comunicadora, eu quero ser arquiteta, mas eu quero ser uma arquiteta como a minha mãe é uma grande comunicadora. Assim, minha mãe é uma pessoa dedicada, né? Meu pai é uma pessoa dedicada, meu pai foi uma pessoa brilhante, um estudioso. Eu não quero seguir a carreira dele, não faz sentido, mas eu quero ser como ele em relação àquilo que eu, né, entendo que tem um valor, que tem um sentido, que faz, né, vai fazer uma diferença no modo como eu vou me posicionar na vida. Isso que é bem legal, né? E muda todo o sentido de carreira e de vida para as crianças também, né, Mônica? Isso que é importante, né? A gente encontra muito conteúdo, cursos, livros, mentorias e conteúdos voltados no mercado para a maternidade que podem ser ferramentas muito positivas. Aliás, quero falar sobre os seus livros, né? Eles estão por aí? Tem alguns que estão aqui comigo, olha, então. Vou falar primeiro dos livros de coordenação. Bom, o primeiro não podia ter outro tema, né? Que não fosse Pais Não Nascem Prontos, Que construindo caminhos legal. para o desafio de construindo caminhos. Veja bem, que é o que a gente estava falando aqui, né? Não em nenhum momento dos meus escritos, a ideia é, né, um livro de autoajuda, um livro que está dando o caminho. A gente poder caminhar na leitura, podendo olhar e entender que existem possibilidades, né? Então, esse foi o primeiro livro. E depois, então, é um livro de coautoria. Então, dentro desses livros de coautoria, eu vou falar aqui dos outros, né? Mulheres Não Nascem Prontas, e também Adolescentes Não Nascem Prontos. Então, nesses livros, a gente tem vários especialistas, desde psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, médicos, promotores de justiça, advogados, educadores físicos, todos esses profissionais falando a partir da sua experiência profissional ou de pesquisas, trazendo uma contribuição para os pais, para as mulheres, sobre o seu olhar. E esse ano eu estou relançando o Em Nome do Pai e da Mãe do Filho. É um livro que foi escrito há 15 anos. Então ele foi totalmente ampliado. Ele, na verdade, era um novo livro. Eu falei que ele poderia ser um novo livro, porque todos os artigos que existiam, eles foram todos reconstruídos, porque imagina, 15 anos depois, né, um livro que, né, ele está sendo sempre pautado na minha experiência clínica, nas minhas Na sua orientações. vivência, né? No seu novo olhar, né? Num novo mundo para um novo ser humano. Então, assim, apesar dos temas, né, serem temas que existem, vão continuar existindo, é claro que o meu olhar muda, né, as minhas pesquisas mudaram, né, os teóricos que me atravessam, né, hoje também são outros, né, além dos que se mantêm. Então, é um livro que está totalmente ampliado, que tem muitos artigos novos. E ele já foi lançado em São Paulo e agora vai ser lançado no Rio de Janeiro, no dia Que 5 de agosto, legal! na Livraria Parabéns, isso é Travessa. maravilhoso. Espero todos Parabéns, vocês lá. parabéns pelo legado que você está construindo aí com seus livros e com a Muito responsabilidade obrigada. de trazer pessoas com esse conteúdo, né, Mônica? Sim, assim, todos os livros, né, de coordenadoria, eles foram assim muito. Ah, aqui tem o. Olha a diferença do primeiro volume pro. Nossa, é outro livro, Olha, completamente outro livro, diferente. ó. Até, né, é O outro livro. tamanho dele, né? O Tamanho, formato tudo e a mudou, né? paginação também, ele aumentou, Tudo né? aumentou. É, então, assim, todos os livros, todos os autores
foram criteriosamente escolhidos para que pudessem trazer, de fato, né, um conteúdo, né, bem fundamentado, para que pudesse, de alguma forma, oferecer, né, aos leitores um olhar, né, um olhar diferenciado e que isso possa, de alguma forma, fazer uma marca, né, na sua forma de olhar para o mundo. Né? No meu caso, todos os meus artigos são voltados para a maternidade, né, dentro desses livros, que possa ser um livro que marque os pais e as famílias para poder transformar a sua experiência com os seus filhos, para que a gente possa trazer, sim, ao mundo crianças, né, mais bem formadas no sentido, não no sentido pedagógico, né, mas nos atravessamentos sobre a vida, né, com caráter, ética, saúde mental, sobretudo, para poder, né, seguir a vida. É importante, né, a gente falar sobre isso, porque você traz um conteúdo com responsabilidade. Mas como é que as mães, as influenciadoras, as empreendedoras, elas vão diferenciar orientações responsáveis como a sua de promessas irreais dessas vitrines que a gente estava comentando? Eu penso que toda vez que a gente vai buscar alguma informação, e eu faço isso sempre, quando sou eu que estou buscando informações, quem está me dando essa informação? Da onde vem, né, esse conteúdo? Por exemplo, quando eu vou buscar um médico, né, se eu quero saber o que está acontecendo comigo, eu quero saber quem é o melhor que pode me orientar, que vai me consultar a respeito daquilo que eu estou sentindo. Eu busco sempre a melhor referência. E eu sempre vou buscar a melhor referência a partir de uma referência. Então, por exemplo, uma vez eu escutei isso de um médico e eu levei isso para a minha vida. Ele falou assim, olha, toda vez que você buscar uma referência de um médico, você tem que olhar duas coisas. Ou ele tem que estar na universidade, sendo um professor, um pesquisador, ou ele tem que estar num hospital público, porque lá ele vai estar vendo diariamente os acontecimentos que a gente na clínica não consegue ver. Então, eu penso que para os pais terem, de fato, um comprometimento com eles mesmos e com seus filhos, que eles busquem quem é essa pessoa que está falando, de onde ela se autoriza a falar. Isso é muito importante. Eu penso que esse é o caminho mais prático, mais fácil e que vai proteger, né, essa família de não estar escutando alguma coisa ou estar comprando, né, um curso ou uma técnica, né, de alguém que, de fato, né, não tem uma trajetória, né, mergulhada na experiência de orientar, de preparar, de escutar e de acompanhar, né, os aspectos emocionais, psíquicos, relacionais que, de alguma forma, demarcam a experiência do humano, das relações. Né? Então, busca um profissional, alguém que tenha, né, pesquisas, que estude, que tenha clínica, que tenha filhos, que tenha netos, que eu já tenho 2, né, que vai juntando tudo isso, né, e que vai dando essa possibilidade, né, de poder E tem, falar tem uma de um outra lugar questão. de autoridade. Né? Exatamente, né? Eu quero até comentar e ilustrar isso que você trouxe, porque há um tempo atrás o Conselho de Fisioterapia andou notificando várias influencers que davam aula de exercícios, davam aula de ginástica nos seus Instagrams, mas que isso é proibido, porque elas não são fisioterapeutas, elas não podem passar exercícios e a mesma, olhando isso para a psicologia, para o comportamento e para o desenvolvimento humano, é a mesma questão, né? A pessoa não é especialista no assunto, ela fala por experiência ou por estar aprendendo aquela nova função que é ser mãe ou ser pai, mas que realmente a gente precisa comprar conteúdo de quem tem experiência, convivência e estudo por trás disso, né? Exatamente, porque de fato, é claro que a gente pode aprender muito com a experiência, né? E a experiência ela é importante, ela é fundamental. Mas a gente não pode esquecer que a psicanálise ela é uma ciência. Então, tudo aquilo ali que a gente traz sobre o desenvolvimento humano, sobre as estruturas psicológicas, aquilo tudo tem todo um estudo muito aprofundado por trás
Então, assim, é preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade quando você orienta alguém. O orientar, assim, a psicanálise trabalha muito com a escuta, né? Porque como é que o analista trabalha, né? Na sua experiência clínica? O analista ele não dá uma resposta pronta para o analisando, né? Aqui no consultório. Ele muitas vezes ele provoca o outro a pensar, ele interpreta aquilo que o analisando está falando, que ele não está se escutando, então o analista interpreta, ele faz uma marcação a partir da escuta, porque tem uma trajetória, ele está escutando o analisando hoje, amanhã, depois, e aí o especialista ele tem né, um backstage por trás que ele consegue trazer aquilo de uma forma que o analisando possa fazer ali as suas elaborações. Então, tem uma técnica por trás que o especialista usa, para além da experiência do conviver com crianças, do ser mãe. Né? Não é o suficiente para você orientar alguém, você só ter. Não é porque eu sei fazer feijão e arroz que eu sou uma chefe de cozinha. Né? Então, Bem por aí, né? E eu estou então, adorando essa nossa conversa, porque ela é muito profunda, né? Ela toca, né? Você toca o dedo na ferida, né? Porque a gente precisa olhar para essa ferida que tem sido muito grande, né? Como é que as famílias elas podem preservar a autenticidade das experiências com os filhos em meio à pressão por registrar, compartilhar e transformar tudo em conteúdo? talvez desligando mais as suas câmeras. Né? Isso é bárbaro. Deixar a vida seguir. Claro que a gente gosta de registrar algumas coisas, eu até acho bacana, porque assim como a gente fotografava e fazia os álbuns, para que depois olhar, para a própria criança olhar também, claro que é legal você fazer os videozinhos, né, e depois você vai olhar, nossa, olha aqui como você era, como você era. Claro, mas não dá para transformar o tempo todo a experiência em performance, né? Tirar essa tela do meio, deixar que a intimidade, que a criança possa construir a sua subjetividade na intimidade e não, né, através daquilo que entendendo que tudo que ela faz vai virar público. Deixa ela errar, né? Deixa ela chorar na intimidade, deixa ela fazer uma piada na intimidade, deixa ela fazer uma baguncinha na intimidade, deixa ela se vestir bonitinha na intimidade, para que ela possa entender aquilo ali, né? Não como alguma coisa que vai se tornar um produto, né? Não que ela vai ser sempre ali um personagem, porque, veja bem, né? Se a gente liga toda hora a máquina, a gente está transformando o outro num personagem. Porque na hora que você liga, olha só, na hora que a gente ligou aqui, olha, o que a gente fez? Ah, tá bom, a altura tá boa, você fala assim, Mônica, né, sobe um pouquinho, aí você, eu vou colocar um colarzinho. Eu já virei uma outra coisa. Né? Eu estou aqui cuidando da minha imagem. Então, é natural que ao ligar o vídeo, o outro vire um personagem. Então, se eu tivesse que falar uma única coisa, desliguem mais as suas câmeras. Deixe as coisas acontecerem mais, né, na intimidade, na vinculação. Por quê? Porque quando eu interrompo a cena, peraí, então, não, às vezes eu não interrompo a cena, mas eu pego lá. O que acontece? Virou uma outra coisa. Se eu entro na cena, a brincadeira, estou achando ali engraçada a brincadeira, eu entro, né? Eu entro no processo. Então aquilo ali vai virar uma outra coisa. Então, naquela cena, eu vou lembrar de uma coisa que eu fiz também. E aí eu vou dizer, você lembra quando você. Virou uma outra coisa. Quando eu liguei, e se eu parei e vou editar, aí eu vou editar, ainda vou editar. Então aquilo ali já nem é mais aquilo que era. Tem uma edição. Virou uma outra coisa. E eu interrompi a dinâmica, né, da relação, da construção vincular, da experiência. Então, deixa para as avós filmarem, porque eu fico lá, né? Quando eu vejo, vou lá, vou filmar meu netinho,
Eu não posso publicar, só no pessoal, não posso publicar nada que é dele. Então, fico ali, né, fico ali, tiro, filmo, guardo, mas os pais tomam esse cuidado, né, de ficarem mais, né, brincando na cena. Eles têm pouquíssimos vídeos feitos por eles, né? Então, porque eles estão vivendo a verdade e a realidade. E as coisas mudaram muito, né, no que é real, né? E para a gente encerrar, Mônica, diante desse cenário, qual que é a importância de resgatar uma maternidade mais humana e livre das expectativas impostas pelo mercado e pelas redes sociais? Hoje em dia está tão difícil, né, essa humanidade da maternidade, até por conta do momento atual que nós vivemos. Eu ainda venho de uma experiência da minha maternidade, né, onde eu via tias tendo filhos, vivia com as minhas primas mais velhas tendo filhos, a vizinha, né, que vem, que dá um chazinho, que ensina como, enfim, né, acalmar o bebê. Você ia aprendendo com o outro, e aquilo, né, essa experiência, né, nos dava a capacidade de acreditar mais, porque, né, de alguma forma vinha uma crença, uma herança passada de geração para geração, que algo era possível. Porque se eu estava ali viva, podendo também estar, né, diante do meu filho, podendo cuidar, então, de alguma forma, alguma coisa deu certo. Então, tinha uma crença, mesmo que inconsciente, sobre isso. Hoje em dia, o que está acontecendo? Né? A gente já não vê mais, a gente não sabe nem quem são os vizinhos, se os vizinhos têm filhos, a gente tem cada vez famílias menores, onde eu não vejo a tia tendo filho, enfim, né? A mãe tendo, né, um bebê, então quantas famílias têm de filhos únicos? Muitas pessoas tendo seus filhos longe da sua família, né? Da sua família estendida, né? Vivendo em outros estados, muitas vezes só com seus parceiros. Então, tá sendo muito difícil, acho que não é à toa que as mães estão buscando tantas informações, estão se inspirando muitas vezes nesses modelos que a gente assiste, né, nos recortes do TikTok, Instagram, enfim, das outras redes. Então, é muito importante tentar escutar, né, essa intuição, esse olhar, né, aquilo que você faz naturalmente com o seu bebê, e que muitas vezes você vai encontrar, quando você vai, por exemplo, quem lê o meu livro vai encontrar muito da coisa intuitiva ali, né? Nossa, mas é verdade, né? É assim que eu faço, é assim que eu pensei, eu tinha medo de fazer, mas eu sempre pensei assim, porque tem alguma coisa que tem um chamado dentro da gente. Não tem algo construído, não é algo que é, né? A maternidade como instinto, não é isso, mas uma maternidade como construção. Se a gente puder humanizar mais, entender que a gente vai aprender também no ensaio e erro, né, colocando a fralda ao contrário. Botei a fralda. Ih, estava quente. Criança, acho que está muito quente essa mamadeira. A gente vai, né, chegando a um lugar. E quando está um pouco mais quente, está tudo bem. E meu filho? E filho? Mamãe maluca, né? Ah, meu Deus! Vamos lá esfriar mais essa mamadeira. Tá tudo bem, né? É conversar com o bebê, contar para a mamãe tá bem chateada hoje. Não é nada com você. Ah, é que tá difícil, que aqui sozinha. Ah, a mamãe gosta de trabalhar. É bom estar com você também, mas tá tudo bem. Mamãe também gosta de trabalhar e eu vou ter que ficar aqui. E é isso que eu trabalho muito no meu trabalho de psicanálise gestacional, a mãe poder se desculpar, entender que ela pode não gostar de estar grávida, não gostar de estar arrependida da gravidez, e estar com medo de não voltar para o mercado de trabalho, e que está com medo do parto, está com medo de não saber cuidar do bebê. Está tudo bem ter esses medos. Tá tudo bem. Agora é importante conversar com o bebê, porque é claro que quando eu tenho medo, quando eu estou ansiosa, quando eu estou angustiada, né, dispara em mim uma série de hormônios que chega para aquele bebê lá, né, e ele não entende o que está acontecendo. E aí a gente vai traduzindo para o bebezinho: mamãe está triste hoje, mamãe está um pouco ansiosa, mamãe está com medo, está chegando a hora do parto, cooperem, coopera com a mamãe, né, e está tudo bem. Né? Então, acho que é naturalizar a vida.
É exatamente isso, né? Fazer com que a vida siga um curso mais natural, né? Mais tranquilo, mais fluido, né? Sem Sim. precisar seguir protocolo nenhum, né? Mônica, muito obrigada por compartilhar conosco uma reflexão que é tão sensível, tão delicada e tão necessária. E Ah, a tua experiência, ela nos lembra que por trás desse monte de imagem que a gente vê no Instagram, desses conteúdos que circulam diariamente nas redes sociais, existem mães reais, famílias reais e crianças que precisam, acima de tudo, de presença, de segurança e de vínculos afetivos. Então, só tenho a te parabenizar pelo teu exatamente. trabalho que você desenvolve e por contribuir para que tantas famílias encontrem caminhos mais saudáveis, humanos e respeitosos na educação dos filhos. Parabéns, Mônica. Ah, muito obrigada. Esse é o meu desafio diário, né, tanto na clínica quanto nesse meu trabalho aí nas redes, enfim. E eu é que agradeço a oportunidade, Cláudia, de ter podido estar aqui falar, né, livremente sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ideias, sobre aquilo que eu venho construindo ao longo desses anos. É, sempre, claro, né, ali muito ancorada pelos mestres que me acompanham, tanto os mestres que estão nos livros, quanto os mestres que estão no dia a dia, que a gente pode trocar e poder, né, construir um novo modo de pensar, mas que não é tão novo assim, não. Está sempre remetido ali ao velho bom Freud, ao bom e velho Winnicott, Melanie Klein, doutor, enfim, e aos novos que vêm me acompanhando, como Julieta Jerusalinski, Alfredo Jerusalinski, Zulema, assim, é algo que está ali, né, no fluxo, né, que não para, não acaba. E que faz parte do seu dia a dia também, né? O que você falou, né? São os mestres, esses mestres que acompanham você durante toda a sua vida e os mestres no dia a dia, né? E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se essa conversa faz sentido para você, compartilhe esse episódio com outras mães, com pais, com educadores, cuidadores, porque é importante a gente refletir sobre esse assunto, sobre uma vida real, sobre uma vida com mais amor, com mais respeito, com mais carinho. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau!